Fala, Flagramável! Atualizações do Flamengo nos Estados Unidos. Jorginho cada vez mais inclinado a jogar pelo Flamengo. Flamengo consultando a situação de Danilo da Juventus. Juninho anunciado oficialmente e Flamengo fechando um patrocínio milionário. Essas são as notícias rápidas do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então já curte esse vídeo. Se você não me segue, segue para dar aquela moral e já compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Começando a falar aqui, ó, do Flamengo e dos treinamentos do Flamengo nos Estados Unidos. Nós trouxemos no vídeo de ontem aí que o Flamengo fez um treino aberto no estádio, cerca de 500 torcedores estiveram lá. Falamos um pouco sobre como essa resenha foi boa, né? Dos torcedores, o Gerson principalmente, ele tirou foto com todo mundo, a galera ali sentiu o calor do torcedor rubro-negro e o torcedor que mora nos Estados Unidos também sentiu um pouco disso, né? Acompanha o Flamengo à distância, então foi muito interessante, apesar do número pequeno de pessoas. Mas no treino dessa quarta-feira teve uma situação delicada, porque o Gerson sentiu dores no joelho. Ele quase que teve uma lesão. Logo em seguida, os jornalistas perguntaram para ele, ele disse que foi só um pisão de mau jeito. Graças a Deus não houve, de fato, uma lesão constatada no Gerson. Mas lembrando que estão treinando em alto nível, né? Então esse tipo de coisa pode acontecer. Vamos até bater na madeira para que isso não ocorra e eles voltem depois do jogo contra o São Paulo na boa. Quem está se destacando nesses treinamentos aí, sendo muito elogiado, é o Matheus Gonçalves. A imprensa e quem está acompanhando ali, a própria comissão técnica tem elogiado muito ele nesses treinos abertos, então é possível ouvir, né, o Felipe Luiz e os seus auxiliares falando do Matheus. Ele tem chutado muito a gol, tem arriscado mais, tem tentado driblar, partindo para cima, então esse aí é um dos destaques desse treinamento do Flamengo, Matheus Gonçalves. Nessa quarta-feira, galera, aconteceu também a entrevista do Michael. O Michael, que é um figuraço, você sabe, todo mundo conhece o Michael, aquele jeito dele, né, de falar, respondeu a todas as perguntas, abriu um pouco o coração, se emocionou, falou um pouco de saúde mental, falou da primeira passagem dele no Flamengo, falou de coisas pessoais, que está aprendendo árabe, que está tentando aprender línguas novas, mas sente dificuldade. Colocou aí algumas declarações um pouco até fortes para um jogador, né? Falando que não se importa, por exemplo, com o banco de reservas, que é o que ele quer ganhar. Claro que a gente pode olhar para essa declaração por dois pontos de vista. O primeiro é que, bacana, a gente tem um jogador aí motivado a vencer pelo Flamengo. Por outro lado, a gente vê um jogador que não está incomodado com o banco, por exemplo, né? Foi questionado aí se ele se incomodaria com o banco. Ele falou que isso não incomoda, que poderia até não jogar, contanto que o Flamengo ganhasse, né? Então a gente sabe que o jogador ele precisa ter esse sangue nos olhos, até para poder fazer justificativa ao alto salário e fazer sombra no titular, né? Interessante. Então aí pode ser olhado de diversas formas essa entrevista, mas no cômputo geral foi uma entrevista bem interessante, porque o Michael é um figuraço, né? A gente sabe que os jogadores hoje são muito blindados pelos seus empresários, então eles às vezes não falam tudo o que eles pensam, a gente fica sabendo por postagem, mas o Michael aí falou muita coisa. E foi interessante também essa entrevista, porque assim que o José Boto chegou, ele prometeu que todo dia ia ter um jogador dando uma entrevista. Então, na terça-feira foi o Everton Araújo, aí na quarta-feira foi o Michael. Então, assim, essa nova política, né, de ter sempre treinos abertos, a imprensa frequentar o Ninho do Urubu, no caso agora não o Ninho do Urubu, né, mas os Estados Unidos, e sempre um jogador falando para poder dar esse retorno do dia a dia dos treinamentos. E o que eles têm falado no geral é que o Felipe Luiz é muito inteligente, que cobra muito. O próprio Michael falou que ele se parece muito com o Jorge Jesus, querendo ganhar o tempo todo, querendo fazer mais gols. Então, assim, a gente tem jogadores se destacando, mas tem também jogadores falando do Felipe Luiz, né? Então, cada vez mais aí, ele caindo nas graças da torcida, porque tá no DNA do Flamengo jogar para vencer. Falando um pouco agora de Brasil, né? Falando do Juninho, que foi anunciado oficialmente nas redes sociais do Flamengo. Eu trouxe no vídeo de ontem que só faltava isso. O Flamengo já fez a sua publicação, anunciou oficialmente. Ele ainda não deu uma entrevista coletiva. A entrevista que foi ao ar foi a que ele gravou no Galeão, assim que ele chegou pela Flá TV, agradecendo sempre muito o carinho.
Ele que tentou, né? O Flamengo tentou levar ele para os Estados Unidos, mas o Juninho tem um problema. O Juninho, ele não tem o visto americano. Então ele não conseguiria rapidamente, né? Tem gente que fica um ano para conseguir esse visto. Ele não conseguiria conseguir esse visto rapidamente a ponto de viajar, treinar e jogar no domingo, por exemplo. Então o Flamengo tomou a decisão de que ele fica realmente no Brasil, como eu já tinha trazido essa informação, mas ele não joga com o time que está disputando o Carioca. Aliás, nessa quinta-feira o Flamengo enfrenta o Madureira, no estádio O Amigão, não é isso? A última notícia do Juninho é que ele vestirá a camisa número 23, né? Essa camisa foi escolhida por ele porque dia 23 de janeiro é o dia do nascimento da filha dele. Então, para homenageá-la, ele escolheu a camisa número 23. Falando um pouco mais sobre Jorginho, né? Essa possibilidade que a gente vem trazendo nos últimos vídeos aqui, cada vez mais vai avançando um pouquinho essa negociação. Lembrando que nessa quarta-feira teve um clássico, Arsenal e Tottenham, e o Juninho foi escalado, estava no banco, mas não entrou. Então, assim, mais um indício que, de repente, o Arsenal e o Arteta, que é o técnico do Arsenal, já estão pensando aí num substituto, né, para o Juninho. O Juninho não entrou em campo. Lembrando que o último jogo ele jogou como titular, foi substituído, mas nesse jogo dessa quarta-feira ele sequer saiu do banco. Uma informação trazida pelo jornal inglês The Sun é que o jogador estaria disponível para tentar essa liberação imediata com o Arsenal. Ele que tentou uma renovação por mais de um ano, então o desejo dele era continuar no Arsenal, mas o Arsenal ofereceu só um ano de contrato e ele rejeitou. A gente sabe que na Europa tem essa política que, aliás, o brasileiro deveria, né? Os clubes brasileiros deveriam adotar, que é a política de você não renovar com jogadores acima de 30 e poucos anos por mais de um ano. Eles renovam por um ano, se o jogador manda bem, eles renovam por mais um ano e por aí vai. O Juninho sabe, o Jorginho sabe disso, tentou, mas o Arsenal negou. Então, assim, ele não quer continuar no Arsenal por conta desse tempo de contrato. Lembrando que o Flamengo ofereceu para ele aí 3 anos de contrato com um salário de 2 milhões de reais. Então, vamos ver aí como vão ocorrer os próximos capítulos, porque parece que a cada dia tem um pontinho novo aí, como essa, por exemplo, dele nem ter sido escalado, né? Não saiu do banco de reservas no último jogo. O The Sun também trouxe a informação de que o Felipe Luiz já conversou com ele e deixou claro qual vai ser a função dele no time do Flamengo, né? A gente sabe que ele joga como volante, mas o jogador do quilate do Jorginho, ele tem aí uma função muito maior do que apenas entrar em campo e jogar na posição dele, né? Quem sabe dividir ali como capitão com o Gerson, o que ele pretende, o que ele vê como é a forma de jogar. Então, as conversas aí estão avançando. Falando um pouco também sobre grana, galera, o Flamengo fechou um patrocínio milionário para as mangas da camisa, né? Então aí a Shopee, né? Todo mundo conhece a Shopee, esse marketplace aí de Singapura, que traz muita coisa de fora do Brasil. Ele agora vai ser o novo patrocinador do Flamengo. Então, ele vai patrocinar o Flamengo por 12 milhões por um ano, né? Vai ser 12 milhões de reais, então é equivalente a 1 milhão por mês. Vai ser pago em 3 parcelas, a primeira já cai agora em fevereiro. E por conta da entrada da Shopee, um outro patrocinador, que é o patrocinador da parte de trás da camisa do Flamengo, ele sai, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre pagava o Flamengo por ano 10 milhões. Não dá para ter dois ali, porque eles, de certa forma, brigam, né? Porque são da mesma área. Então, não dá para ter 2 patrocinadores desse tipo de produto. Então, o Mercado Livre sai, o Flamengo perde esses 10 milhões, mas ganha 12, né? E aí fica ainda esse espaço para o Flamengo conseguir um novo patrocinador. Lembrando que esse patrocínio novo ele precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo e ele foi para a ampla maioria. Então já está certo aí que o Flamengo agora vai ter o patrocínio da Shopee nas mangas. Falando agora sobre Danilo, galera. Danilo que já esteve em pauta, eu já trouxe vídeo falando sobre ele aqui, depois foi negado, porque o próprio Danilo e o seu empresário disseram que querem continuar na Europa, mas nos últimos dias tem aí movimentado, inclusive, alguns jornais da Itália, trazendo que o Flamengo já sondou a situação do Danilo para saber quanto ele ganha lá e quanto o Flamengo precisaria desembolsar para esse jogador vir para cá. Ele tem uma cláusula de contrato que, se ele jogar 50% dos jogos, ele renova automaticamente com a Juventus, mas a gente sabe que não é interesse nem dele nem da Juventus continuar, porque ele é um jogador que quer jogar como titular
e hoje ele não tem esse lugar. Então, para ele, não adiantaria renovar se não fosse para jogar como titular. A Raíza Simplício trouxe a informação de que, além do Flamengo, o Santos e o Napoli estariam interessados, né? Mas o que a gente vem observando é que, oficialmente, somente o Santos é que fez uma proposta oficial. Então, eu tenho receio, e alguns outros jornalistas que cobrem o Flamengo têm falado que o Flamengo está sendo usado, né? O Flamengo está sendo usado nesse sentido para poder o Napoli, por exemplo, que é o time da Itália, onde o jogador gostaria de ir, se manifeste e coloque valores a mais, né? Então, quando você coloca um time com poderio financeiro no jogo, os outros tendem a acelerar essa contratação. Então, assim, por quê? Por que estaria sendo usado? Porque o empresário já externou que a vontade dele é continuar na Europa. Ele tem um certo receio de vir jogar no Brasil, apesar de ter um grande companheiro aqui, que é o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Já jogaram juntos no Porto, já jogaram juntos na Juventus, no Santos também. O Alexandro estaria também fazendo essa ponte aí, mas o Danilo ainda prefere, acha que ainda tem lenha para queimar lá nos Estados Unidos. Falando então dos valores, né? Hoje ele recebe aí por ano 5,5 milhões de euros, né? O que dá aproximadamente 2 milhões e 600 mil reais por mês. Ele ganha essa quantia de euros por ano. Então, assim, para vir para o Flamengo como lateral, né? Na verdade, não como lateral, porque ele viria como zagueiro. O único cara que ainda enxerga o Danilo como lateral é o Dorival Júnior da seleção brasileira, mas a verdade é que hoje ele joga como zagueiro. Ainda teria esse problema, né? Porque ele viria para disputar a posição com dois zagueiros que já estão meio consolidados no Flamengo com o Filipe Luiz, que são a dupla Léo-Léo, né? Que é o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Então ainda teria essa situação. Além do salário mudar a vida, ele estaria também disputando posição com esses dois zagueiros do Flamengo. Ou seja, é uma negociação que não é tão simples, né? Mas tem alguns elementos aí, como, por exemplo, nenhuma proposta oficial de nenhum outro time da Europa, né? A alta idade dele, né? O Alexandro, que é um companheiro dele tentando convencer. Então, tem situações que pesam a favor e pesam contra. Então, assim como a negociação do Jorginho, a gente tem que ficar muito atento, mas calmo, né? Porque a torcida do Flamengo gosta de se empolgar, é natural. É um grande jogador de seleção, mas vamos ver aí os próximos capítulos. Acho que essas foram as notícias mais importantes dessa quarta-feira. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, comenta o que você achou, comenta sobre essas possibilidades de contratação. Se você não me segue ainda, eu te convido a me seguir e não deixa de compartilhar esse vídeo com outro flamenguista ou com grupos de flamenguistas que gostam dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!